Olá, turma, tudo bem? A proposta do nosso vídeo de hoje é trazer algumas considerações pertinentes à nossa unidade 6. Dentro da nossa unidade 6, é discutido as expressões da questão social como objeto de intervenção do serviço social. E dentro dela é colocado alguns questionamentos e algumas reflexões muito pertinentes para a nossa formação. Dentre elas, a reflexão sobre o caráter contraditório da prática do serviço social, visto que o serviço social, ao mesmo tempo que ele responde às demandas do capital, como do trabalho, né, ele também participa de mecanismos de dominação e exploração do trabalhador. Então, olha que contraditório, se por um lado ele participa de mecanismos de dominação e exploração do trabalho, só para fazer uma associação a esse termo, isso fica muito claro quando o serviço social surge, porque o serviço social ele surge no momento que as políticas sociais elas estavam sendo construídas, e as políticas sociais elas estavam sendo construídas para quê? Para responder aí às exigências do proletariado, da classe trabalhadora. Então, o Estado, quando ele cria as políticas sociais, elas também fazem parte dessa relação contraditória de interesses antagônicos entre a classe trabalhadora, que seria o proletariado, e a classe dominante, que seria a burguesia. Então, o que nós observamos é que, assim como as políticas sociais, o serviço social, o seu surgimento, ele também era aí um mecanismo de controle. Ele buscava aí justamente controlar essa população, de forma que a população ela não fizesse mais as manifestações, as exigências e, consequentemente, tivesse uma maior exploração do trabalho. Então, vocês observam aí como que é contraditório. Então, o surgimento do serviço social, ele surge sim dentro dessa perspectiva. E ao longo do tempo nós observamos que o serviço social ele passa por uma transformação e, consequentemente, ele também busca dar respostas aí às necessidades de sobrevivência da classe trabalhadora. E justamente ele vem aí a reforçar essa contradição da história. Então, vocês observam como que é. Aí você pode dizer, professora, mas desde o início o serviço social só respondia às demandas do capital, em nome do capital, né? Eu não posso dizer que era 100%, mas eu posso afirmar que apenas justamente quando a gente identifica aí, principalmente com o Código de Ética de 93, que a gente observa aí justamente a partir da década de 80, né? Essa visão mais ampliada, a partir do Código de Ética, que foi elaborado também na década de 80, nós já conseguimos observar isso, que é quando há uma maior preocupação com a classe trabalhadora. Então, quando o serviço social, de fato, aí traz a necessidade de atuar em favor da classe trabalhadora. Até então, isso não existia. Então, nos primórdios do serviço social, ele estava muito vinculado mesmo a essa atuação voltada aos mecanismos de dominação e exploração. Também não posso dizer que nos dias de hoje a gente não enxerga esse tipo de atuação. A gente ainda enxerga, sim, em algumas instituições que o profissional ele está ali mesmo para controlar, em algumas empresas para controlar os seus trabalhadores, mas é muito importante que aquele profissional que está nessa posição ele tenha ciência do seu código de ética. Por quê? Porque a partir do momento que eu falo para você que a gente tem uma transformação da nossa atuação, consequentemente, cabe ao profissional de serviço social responder às reais necessidades legítimas da classe trabalhadora. Então, justamente, nós observamos aí essa ruptura de um modelo que atendia necessariamente à dominação, que necessariamente tinha um viés aí voltado ao mecanismo de dominação e exploração. Não, o que nós observamos é que justamente a proposta do serviço social, ao mesmo tempo que surge com essa ideia, com essa lógica de exploração e dominação, é importante pensar o serviço social dentro dos espaços participativos. Então, a partir do momento que o serviço social entende aí que ele também tem que responder às necessidades da classe trabalhadora, nós observamos aí que há uma mudança mesmo do trabalho do serviço social. Então, por exemplo, quando ele participa, aí quando ele busca o acesso de recursos sociais existentes tanto para a população como aos movimentos sociais, quando ele dentro do seu público ele busca trazer o acesso ao serviço daquela população. Um exemplo prático é agora que a gente está vivenciando nos dias de hoje, a gente tem visto aí
a dificuldade que muitas famílias têm para realizar o cadastro único, quando você orienta, explica como que é a realização do cadastro único, quando você explica para aquela família que não necessariamente o cadastro único é apenas para aquela pessoa que tem o perfil de Bolsa Família, mas que o cadastro único permite a isenção em concurso público e aí aumenta o recorte de renda. Quando você tem a tarifa social, que pode ser conseguida através do Cade Único, uma isenção no Enem. Então, assim, é muito importante que nós possamos oferecer a este trabalhador, né, justamente o acesso aos recursos sociais existentes para ele. Então, é justamente essa a proposta do serviço social. Então, isso que eu quero trazer para vocês, é que vocês consigam entender, sim, que o surgimento do serviço social, ele, assim como o surgimento das políticas sociais, ele também encontra aí um cenário contraditório, que ao mesmo tempo que ele tinha que atender o trabalhador, ele também tinha que atender o seu contratante, o Estado. Então, ainda hoje, a gente sabe que o serviço social também lida com essa contradição, não deixa de existir essa contradição, mas acho que é muito importante que nós possamos compreender o real papel do serviço social, que é justamente isso, dar respostas às necessidades legítimas da classe trabalhadora, tá? Então, assim, quando eu falo classe trabalhadora, não é que só o trabalhador que vai ter acesso à atuação do serviço social, não, tá, gente? Não é isso. Até porque a gente sabe, pensando até mesmo na Constituição de 88, pensando a proposta da política de assistência social, que é para quem dela necessitar, ou até mesmo pensando aí o acesso dessa classe trabalhadora à saúde, né, à educação e a outros serviços aí previstos na política social. Então é muito importante que a gente entenda isso, que o serviço social ele tem que ir além, ele tem que realizar sim uma atuação que vise a transformação daquele usuário, tá? Então que permita o protagonismo naquele usuário, que permita que aquele usuário acesse aquele serviço de qualidade, que você desconstrua essa ideia de que você está fazendo ali algo em nome de favor, que você está realizando um trabalho única e exclusivamente para garantir ali um mecanismo de dominação e exploração do seu usuário. Então é muito importante que a gente consiga pensar dentro dessa perspectiva, tá? Entender sim que nos primórdios, na criação do serviço social, ele atendia diretamente essa relação contraditória, que essa relação contraditória ela não deixou de existir, que ainda hoje há essa discussão sim, principalmente quando eu trago para vocês a necessidade de a gente discutir a atuação do assistente social em espaços privados, como que o assistente social consegue aí também essa autonomia, ao mesmo tempo que ele é também um trabalhador que precisa vender sua força de trabalho. Então, eu acho que mais do que isso é pensar o papel do assistente social. Como que o assistente social ele vai garantir o acesso da sua população aos recursos sociais existentes e não apenas reproduzir uma atuação de dominação e exploração, ok? Um abraço para vocês e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!